sou a Teacher Eduarda e o nosso assunto de hoje vai ser a lógica por trás de alguns phrasal verbs. Então, antes da gente entrar no vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá no Facebook, segue a gente no Instagram também. E além disso, se não viu o outro vídeo dos phrasal verbs, dá uma olhadinha lá, que é a introdução aos phrasal verbs. Então, para entender o que é, como é que funciona, né? Qual é a estrutura realmente dos phrasal verbs, porque aqui a gente já vai entrar neles direto. Então, não são todos os phrasal verbs que a gente consegue encontrar uma lógica por trás, alguns realmente parecem não fazer sentido, mas alguns, com algumas partículas, eles vão ter um sentido assim que a gente pode tentar entender um pouquinho melhor. Daí que vai fazer um pouco mais de sentido para quando a gente olhar, a gente entender essa relação do que está acontecendo, né, do porquê que está sendo usado essa partícula em si. Então, só para retomar, isso realmente a gente vai retomar, né, questão de partícula e preposição. Então, o phrasal verb é o verbo e uma partícula e pode ter também uma preposição. Isso aqui por si só são preposições, mas quando a gente fala de phrasal verbs, a gente vai estabelecer a relação de partícula, porque preposição pode aparecer além disso. Então, né, essas são as partículas mais comuns, o in, on, up, away, round, about, etc. Então, não são todas elas que têm uma lógica, que realmente vão ter um sentido que a gente pode identificar que é comum a todos os phrasal verbs que usam essa partícula. É aí que está a questão. Então, a gente vai ver alguns deles, né, qual é o sentido e alguns exemplos também. Mas, né, antes de entrar, então, só para retomar, os tipos de phrasal verbs. Na verdade, eu não falei no outro vídeo exatamente desses tipos específicos. Então, tem 4 tipos de phrasal verbs. A gente tem os phrasal verbs que a gente não pode separar de jeito nenhum e que não vão ter um objeto, né? Então, são os verbos intransitivos. Então, a gente tem get up, give in, go on, sleep in, carry on, pass out, come to. Então, a gente tem esses verbos que acordar, desmaiar, dormir, etc. Então, esses verbos, né, não vão exigir um objeto depois. E também a gente não pode separar o phrasal verb, ou seja, o verbo e a partícula tem que aparecer um do lado do outro. Depois, a gente tem os que não são separáveis também, tipo 2 aqui, mas que eles vão ter algum objeto. Então, vai ser someone ou something, né? Alguém ou alguma coisa que vai ser estabelecida a relação. Então, por exemplo, aqui, care for someone. Então, tu cuida de alguém. Então, né, vão exigir algum tipo de objeto. O tipo 3 são os que são separáveis e é obrigatória a separação deles. Ou seja, o que é essa separação? Né? É colocar o objeto entre o verbo e a partícula. A gente tem find someone out, back someone up, shut someone up, ask someone out. Então, quando a gente vai ter esses phrasal verbs aqui, a gente vai ter que colocar, né, o objeto, né, no meio deles. O sujeito, digo a questão normalmente aqui vai ser uma pessoa, né? Então, o objeto vai entre os dois. E depois tem os separáveis que são opcionais serem separáveis. Então, esses eu falo um pouquinho lá no outro vídeo. Então, o que é isso? Então, a gente tem esses phrasal verbs que são separáveis ou não. Tudo vai depender, né, do que quer dizer. Então, a gente pode dizer blow something away ou blow away something. Então, normalmente quando a gente tem pronomes, ele vem no meio do verbo e da partícula. Mas, se é alguma coisa assim, se a gente tem a descrição, se a gente tem um objeto com muitos adjetivos, né, muitas características, a gente não vai separar. Porque daí fica uma coisa muito extensa para colocar entre o verbo e a partícula. Então, ele vai para depois. Então, são essas decisões, né, quando a gente está escrevendo as frases ou fazendo os exercícios que a gente vai ter que ver. Então, se é separável, tá, se for uma coisa pequena e normalmente pronome, vai no meio, se não, vai para depois. E não é para o final da frase, é só depois da partícula em si. Então, agora, a gente vai começar com as partículas, o up e o down. Então, essas são as duas primeiras que a gente vai ver. Então, o up vai ter 2 sentidos. O primeiro é aumento. Então, a gente tem up, né, que é o sentido de para cima. Então, ele vai ter o sentido de aumento. Então, pode ser aumento de nível, de tamanho, de atividade, de prontidão, de consciência, de visibilidade. Então, aumento de alguma coisa. Por exemplo, things are heating up.
as coisas estão esquentando. Então, é um aumento no nível de calor. O up também vai ter o sentido de completion, ele vai indicar alguma coisa completa, né? Uma ação completa por si só. Então, a gente tem aqui, he cleaned up his room. Eu posso dizer, he cleaned his room. Ok, ele limpou o quarto. Agora, se eu digo, he cleaned up his room, o clean up, ele dá a ideia daquele faxinão completo, né? Que não vai deixar nada para depois. Então, é justamente isso, vai dar a ideia, né, de uma ação realmente bem completa. E, claro, como o up ele vai dar a ideia de aumento, o down, que é para baixo, que é o oposto dele, então vai dar a ideia de algo que está sendo diminuído. Então, tem uma diminuição no nível, no tamanho, na atividade, na prontidão. Mesma coisa que o in, só que, claro, ao contrário. Então, por exemplo, prices have come down. Então, os preços estão diminuindo, estão caindo. Então, to come down. Agora, para dizer que o preço aumentou, the prices have gone up. Realmente, é bem o oposto do outro. O que vai mudar, claro, pode ser o verbo aqui, do phrasal verb, mas a partícula vai ser a mesma, né? Então, o down sempre vai indicar diminuição de alguma coisa e o up, o aumento. Além disso, o down também pode ter a questão de uma ação que vai ser completa ou até mesmo incompleta. Então, ele vai dar, a gente vai usar ele para falar da questão de, da completitude, da complexão, não, de uma ação sendo completada. Então, aqui a gente tem, por exemplo, all operations have been shut down. Shut down é desligada, né, ou canceladas, paradas. Então, na verdade, aqui seria algo que está completo, mas na verdade não está completo. Foi cancelado, mas é algo que se encerrou, algo que terminou. Então, o down vai ter esse sentido aqui. Então, retomando o up e down, né, aumento e diminuição e algo completo. Então, agora a gente vai ver o off, o on, o out e o away. Então, são esses as outras partículas que vai ter um sentido. Então, a gente vai ter o off, que vai ter o sentido de desconexão, então a falta de uma conexão, ou também algo completo. Depois, a gente vai ter o on, que vai ser o oposto do off, então, se o off tem o sentido de desconexão de alguma coisa, o on vai ter o sentido de conexão e também de continuação. O out, ele vai ter o sentido de remoção ou mudança de algum estado, e o away vai trazer também o sentido de desconexão, além disso de uma ação que assim, não tem nenhum limite, ela não tem nenhuma restrição, certo? Então, vamos ver alguns exemplos dessas outras partículas e os phrasal verbs que a gente pode usar com elas. Eu coloquei então os parzinhos, começando pelo off. Então, he fell off the motorcycle. Desconexão, ele caiu da moto, ele teve uma desconexão de um lugar. A gente pode dizer turn off the TV, para desligar a TV, turn off the lights, também. Então, vai dar o sentido de desligamento, uma desconexão com alguma coisa. E também algo completo, he paid off his debts. Ele quitou as dívidas dele, então, né, pagou até ficar completo, não tem nada mais para fazer. Então, como a gente tem o off, o oposto do off vai ser o on. Então, she put her swimsuit on, que vai indicar a conexão. Então, ela colocou a roupa de banho. A gente pode dizer turn on the TV. Então, a gente tem turn off para desligar e turn on para ligar. The TV, the lights, the cell phone, certo? Então, a gente tem desconexão e conexão, ligação com alguma coisa. E depois a gente vai ter o sentido também do on como continuidade ou algo que está incompleto ainda, mas que vai continuar. Por exemplo, she kept on working on her article. Ela continuou trabalhando no artigo. Ou seja, continuou, literalmente esse é o continuou, então ele vai dar a ideia dessa de continuidade, mas não é uma coisa que está completa, né? Então ele pode ter esses dois sentidos, continuidade e uma ação incompleta. Depois a gente vai ter o out. Então posso dizer throw this out. Joga isso fora. Então, ele vai dar o sentido de remoção de alguma coisa. Posso dizer get him out. Então, leva ele para fora, tira daqui. Então, remoção, principalmente de algum local.
Então, muitos deles a conexão pode ser tanto física, né, de um local para o outro, também mental, no campo das ideias também pode ter essas desconexões. Então, a gente tem sentido com alto de remoção e também de mudança de estado aqui. We figured out the solution to the problem. Então, a gente tinha um problema que estava insolucionável até certo ponto e teve uma mudança de estado, porque a gente descobriu. Então, we figured out. Então, o descobrir vai indicar, então, uma mudança de estado. Então, o out pode ser usado nesses dois casos. Depois, a gente tem o away. Então, a última partícula que a gente vai ver é o away. The thieves ran away. Então, esse aqui vai indicar uma desconexão, mas ela é necessariamente física. Ela é desconexão de um local. Então, os ladrões fugiram, eles saíram de lugar, né, e foram para o outro. Então, o away, sempre que a gente vai falando de algo que, né, falta de uma ligação ou desligamento de alguma coisa que não seja necessariamente físico, a gente vai ver qual phrasal verb e cuidar a partícula. Mas, normalmente, quando a gente está falando de alguma coisa que é física, de local, o away, a maioria dos phrasal verbs que vão indicar isso tem o away junto. Além disso, que eu falei, aquelas ações sem restrições. Então, eu posso dizer, they were throwing away their money. Eles estavam literalmente jogando dinheiro fora, né? To throw away também pode ter o sentido de jogar fora. Então, é no sentido de gastar muito. São ações. Eu posso dizer, the baby was blabbing away. O bebê estava falando demais, ou estava, né, murmurando, balbuciando demais. Então, são sempre ações que vão ser sem controle, sem restrição nenhuma com o away. Então, essas são, voltando aqui, essas são as partículas, o up, o down, o off, o on, o out e o away, que vão ter alguma lógica por trás delas e fica um pouco mais fácil, né, da gente entender o sentido das coisas. Tanto que eles não chegam a mudar realmente o sentido do verbo, né? Elas só acrescentam e dão algum tipo de lógica, não vai mudar tanto o sentido, o significado desse phrasal verb, porque tem outros que mudam completamente. Daí já esses não tem essa lógica que a gente consegue identificar por trás. Daí é só realmente estudando, né, aprendendo quais são os phrasal verbs, qual é o significado e como usar eles também. Então, por hoje é isso. Bye bye e see you next time.